O Ministério da Educação anunciou na última segunda-feira o desbloqueio de mais de 1 bilhão para as universidades e institutos federais. Desse total, a Universidade Federal de Goiás recebeu mais de 13 milhões, o que representa metade do recurso que foi bloqueado desde maio. E para falar mais sobre essa questão, nós vamos conversar com o pró-reitor de Administração e Finanças da UFG, Robson Geraldini. Boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, Camila, eu que agradeço pelo convite. Bom, primeiro queria que o senhor falasse sobre o funcionamento do orçamento da universidade. Muita gente confunde como que funciona esse encaminhamento de recursos, para que eles servem. O senhor pode explicar de uma forma bem simples para a gente? Não é fácil falar de orçamento, mas vou tentar simplificar. De fato, o orçamento é uma lei orçamentária anual. Esse orçamento é definido no ano anterior. Então, assim, de uma forma geral e mais fácil de entender, a lei é criada a partir de um projeto de lei encaminhado pelo Executivo ao Legislativo. Isso acontece normalmente no meio do ano e até o final de cada ano, esse projeto de lei tem que ser aprovado pelo Legislativo com alterações ou não. Então, todo final de ano, todo órgão público, inclusive as universidades, ficam sabendo do seu orçamento de fato. Acho importante explicar um pouco o que significa esse orçamento para nós. Então, conhecendo o orçamento no final do ano, a universidade planeja suas ações para o ano seguinte. Dentro desse orçamento, existem recursos que são destinados a despesas obrigatórias, como salários e aposentadorias, por exemplo. Então, esse recurso já está muito bem definido e a gente não tem nenhuma gerência sobre ele. Mas tem uma parte do recurso que é chamada recurso para despesas não obrigatórias, para funcionamento da universidade, ou despesas ou recursos discricionários. É em cima desse recurso que a universidade consegue se planejar nas diversas atividades que a gente desenvolve. Boa parte desse recurso é destinada ao pagamento do que é mais essencial para nossas atividades, como, por exemplo, energia, água, terceirizados. E foi em cima desse orçamento, para essas despesas, que o governo federal fez o chamado contingenciamento. Isso. E aí é uma grande confusão que foi criada por conta dessa classificação de diferentes recursos dentro da lei orçamentária ou dentro do orçamento. O contingenciamento, ou, de fato, o bloqueio, se deu exatamente no discricionário, naquilo que a gente precisa para fazer a universidade funcionar. Por isso, quando lá em abril foi anunciado o bloqueio, a comunidade e a sociedade ficou sabendo de um corte de 30% e o ministro anunciou um corte de 3%. De fato, ele é 3% em cima do todo. Mas o bloqueio aconteceu propriamente no recurso discricionário. Então, 30% desse recurso destinado a pagamento de água, energia, terceirizados, foi bloqueado. Foi bloqueado. Houve uma liberação no início dessa semana, como a gente falou no início, de 1 bilhão e cerca de 13 milhões vem para a Universidade Federal de Goiás. O que isso representa? Como que esse dinheiro vai ser usado? E vai dar para pagar algo daquela dívida de mais de 20 milhões que já tinha sido anunciada pelo reitor? Sim, de fato, assim, nós tínhamos um bloqueio de 26,8 milhões em custeio e pouco mais de 6 milhões em capital. O que foi liberado, o que foi desbloqueado, foi exatamente o de custeio, metade exatamente desse recurso. Então, na nossa programação, vai ser preciso olhar para as dívidas mais antigas e tentar saná-las de uma forma equilibrada para não deixar nenhuma empresa com um atraso maior em pagamento. A gente estima que conseguiríamos resolver a situação do semestre anterior e avançar talvez um mês ou meio mês desse semestre ainda. Mas é imprescindível que a gente conquiste o desbloqueio de 100% do nosso recurso, porque mesmo com o desbloqueio total, ainda passaremos grandes dificuldades para fechar o ano.
Já que você tocou nesse ponto, por que a universidade vai passar essas dificuldades, mesmo se tiver o orçamento completo, né, esse orçamento previsto no final do ano passado? E isso não é uma coisa de agora, né, professor? Claro. Desde 2016, o recurso tem sido o mesmo e os gastos da universidade têm aumentado como os gastos da população em geral, né? Acho que é isso aí. É preciso deixar bem claro que esse problema é antigo e decorrente de uma situação bem específica. Então, desde 2016, nós temos recebido o mesmo valor nominal de recursos discricionários. Então, aplicada a inflação a cada um desses anos, de fato, como valor real, a gente tem um valor menor a ser destinado ao funcionamento da universidade. É claro que isso é insuficiente ano após ano. Dessa forma, a gente veio acumulando, a cada ano, um pouquinho mais de dívidas. Em 2018, nós chegamos a aproximadamente 17 milhões em dívidas. Final de 2018 para 2019, a gente conseguiu reduzir um pouco isso, um pouco com o aporte do MEC, um pouco com ajustes e tentando trazer novas tecnologias, ou captação, por exemplo, de energia solar e economizando o nosso gasto com energia, mas não foi suficiente para sanar o problema. E, novamente, a gente vai ter o problema esse ano, agravado pelo bloqueio dos recursos. Professor, por que a gente chama de bloqueio e não de corte? Só para entender, o contingenciamento, como é a palavra que o governo federal gosta de usar. Tem uma diferença significativa entre uma coisa e outra. Então, foi falado bem no início sobre corte. De fato, não é corte. Houve um bloqueio. Nós temos um sistema de gerenciamento administrativo e, nesse sistema, acompanhamos o nosso orçamento. Então, em abril, houve um bloqueio. Nós não tínhamos acesso a parte desse orçamento. De fato, não foi corte, porque, se fosse, ele teria desaparecido do sistema. Mas o bloqueio nos causa um problema diferente do que a gente já enfrentou em outros momentos. Porque o bloqueio é diferente de contingenciar. Se fosse um contingenciamento, nós não teríamos a liberação do orçamento a cada mês para fazer um empenho, para ter um compromisso de pagamento a uma determinada empresa. O bloqueio nos impossibilita de iniciarmos um processo de licitação ou de compra. Então, nós não podemos iniciar o processo porque, de fato, não temos o recurso. Ele está bloqueado. Não está cortado, mas está bloqueado, situação pior do que o contingenciamento. Bom, acho que deu para a gente entender um pouquinho e vamos continuar falando a respeito dessa questão, que é uma das mais importantes para a gente aqui, né? Falar de educação. Muito obrigada, professor. Boa noite. Agradeço.